Então, meus irmãos, hoje lemos este texto de Efésios 4, de 11 a 13. É um texto maravilhoso. Podemos pensar assim, tem uns pontos altos, uns picos mais elevados na teologia do Novo Testamento, e este capítulo 4 de Efésios é um deles, porque Paulo, ele fala da unidade do corpo de Cristo, um só Deus, uma só fé, um só batismo, e ele fala desses 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E tudo isso, todo o mover de Deus na igreja tem uma finalidade. A finalidade é aperfeiçoar a própria igreja para cumprir a sua missão. É aperfeiçoar a igreja, edificando o corpo de Cristo até chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Jesus, a estatura de varão perfeito. O alvo de Deus é este. Então, é espalhar a mensagem, o evangelho, o ide, ganhar as almas para Jesus e edificá-las. Esse é o objetivo de Deus. E essa estatura de varão perfeito, essa plenitude em Cristo, pleno conhecimento do Filho de Deus, está no plano de Deus para nós. Deus tem esse propósito. Deus tem esta intenção. Qual? Conduzir-nos à plenitude de Cristo. Isso não é uma coisa apenas que eu desejo, que você deseja, não. Isso é o desígnio, propósito, a intenção dele, que a gente alcance esta maturidade. E Deus vai fazer isso. Preste atenção. Deus vai levar a igreja a esta condição. Queira o inferno ou não. Qual condição? A maturidade, a plenitude em Cristo, ao conhecimento de Cristo, no nível pleno. Deus está trabalhando para isso, e Ele vai fazer isso, e Ele é todo competente para fazer isso. E tem Ele convida você para participar disso. Ele chama você para entrar nesse mover. Então, podemos dizer que Deus vai fazer o seu povo entrar em Canaã, como a gente pregou na semana passada, entrar no repouso sabático de Deus. Ele vai fazer isso, levar a gente a essa plenitude, a essa maturidade. Ao longo da história, pessoas individualmente alcançaram esta maturidade. Só que nos últimos dias, dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas em toda a terra vão
alcançar essa maturidade. E o que Deus vai fazer quando a igreja alcançar essa estatura é inimaginável. Veja bem, Jesus falou assim: aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Aqueles que creem em mim farão essas obras que eu faço. Olha o que ele acrescenta: e farão maiores. Então, esta plenitude da igreja é quando vai acontecer esse avivamento. Dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas nessa conexão, nessa maturidade. E não tem para o inimigo, não. Tranqueiras, barreiras, muralhas, fortalezas, grilhões, aguilhões, tudo isso vai ser arrebentado. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não é o inferno que vai invadir a igreja, é a igreja que vai invadir o inferno. É a igreja que vai invadir cidades, famílias e arrebentar todos os grilhões de dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas num avivamento como nunca houve. E Deus vai fazer isso, creio eu, na nossa geração. E pensa, Deus está te dando o privilégio de viver nessa geração que não é fácil. Vamos combinar. Existem tempos que são tempos mais fáceis e tempos que são tempos mais difíceis, que não dependem dos indivíduos. Então, se você olha os dias de Davi e Salomão em Israel, maravilhosos. Mas se você olha os dias de Zedequias, irmão de Josias, que ficou lá no trono, na derrocada de Jerusalém, reinou 11 anos e aquela coisa só descendo a ladeira, no pecado, na rebeldia, na dureza e o jugo de Nabucodonosor, até que a cidade caiu, ficou 1 ano e tal cercado. Imagina o povo que vivia em Jerusalém naquele tempo. Então, existem tempos mais fáceis e tempos mais difíceis. Agora, existem tempos gloriosos. Gloriosos. Os dias de Jesus na terra foram gloriosos. É aquele povo andando atrás dele, multidão, e vendo os milagres. Não era só pelos milagres, eles comiam o pão, eles se alimentavam da água da vida, a vida de Deus fluía nele. Teve culto lá em Cafarnaum que todos foram curados. Imagina, juntou o povo, toda a cidade da Cafarnaum, praticamente cidade inteira, e todo mundo foi curado naquele culto. Tempos gloriosos. Os dias dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, tempos gloriosos. Queridos, pense, Deus vai fazer isso. Ele está trabalhando nisso e Ele é competente para completar essa obra. Então, aquele assunto que eu falei na semana passada do repouso de Deus, o repouso de Deus é Canaã. Canaã é o quê? Afinal, o que é esse repouso sabático? Não é apenas a salvação, não é apenas você morrer e ir para o céu.
O repouso que Deus tem, que Hebreus 4 fala, é esta plenitude, é esta maturidade, é esta conexão com o Senhor, no nível hard, no nível forte, no nível profundo, no nível radical, que nada fica de fora desse relacionamento. Então, esse repouso de Deus, não vimos que não é um ativismo, não é o crente 1000 por hora no ativismo. E repouso de Deus também não é catapauses, que é o termo usado no Novo Testamento que fala de parada, de inércia. Não é isso. É repouso de Deus, é repouso em Deus. É permanecer na videira, relacionamento, conexão. Repouso de Deus é você, como filha de Deus, como filho de Deus, não ficar aquém daquilo para o qual o Pai te chamou. É você pagar preço, é você ir, é você buscar, é você se esforçar para entrar nesse repouso. Ah, pastor, mas você está falando de repouso? Como é que eu vou me esforçar? Tem esse paradoxo, assim, para você entrar no repouso tem que pagar um preço. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, caminhar com Cristo, conhecer, se relacionar, amadurecer na fé. E repouso de Deus é você não ficar aquém do que o Pai tem para você, e é você não ficar além, é você não pretender ser quem Deus não te chamou para ser, é você não se meter em conquistas, fardos, missões que o mundo te chamou, porque é repouso de Deus, é nele, é na relação com Ele que você vai encontrar essa abundância, essa plenitude, este repouso. Veja o que Moisés falou em Êxodo 14, verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Eu digo para vocês, não temam. Ainda, Moisés: estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O povo de Israel estava na situação mais difícil possível, humanamente sem saída. Os exércitos de Faraó de um lado, o mar Vermelho na frente, sem saída. O que Deus mandou ele falar? Não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor. João 15, verso 5, Jesus falando: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Repouso de Deus é isso, é relacionamento com Jesus, é conexão na videira, é estar nele, ele em você, você aprender a se mover assim. Isaías 30, verso 15, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. E neste versículo tem uma frase final: mas vocês não quiseram. Isaías 30, 15. Na confiança, no arrependimento, no descanso está a salvação, na quietude, na dependência de Deus está o seu vigor.
mas vocês não quiseram. A minha pergunta para você hoje é: você quer? Amém. Amém. Thomas Merton diz assim: fique quieto e deixe-o fazer algum trabalho. Esse é o princípio do reino, é o princípio do evangelho. É você ficar quieto, mas não ficar parado. É você ficar quieto e deixar ele trabalhar em você e trabalhar através de você. É isso que Silvana fica convidando você para ir no evangelismo, que é a coisa mais maravilhosa que tem, né? É você ficar quieto, orar, ficar dependente de Deus e ir com Ele, e Ele usar você para falar com as pessoas. Então, o repouso é descansar no Senhor. Só que para aprender isso é uma jornada de discípulo. Tem preço para pagar, tem esforço para fazer. É esforço para descansar? É. Para aprender a descansar em Deus. O repouso de Deus é pausar das nossas obras e permitir que Ele faça as obras dele através de nós. Então, eu vou colocar aqui uma conjugação aqui de números. Por exemplo, 90-10. Então, imagine na sua cabeça, 90/10. O que é isso, 90-10? 90 é você em você mesmo. 10 é você em Cristo. Tem gente que se converte e recebeu aquele choque de graça, de misericórdia, de amor. 10. Tem 10 dentro dele do novo de Deus. O Espírito de Deus veio morar no seu coração, trouxe-lhe perdão, certeza da vida eterna, salvação. Aquela pessoa está salva. Ela é de Jesus. Agora, 90% do viver, do andar, do pensar, do sentir dela está nela mesma. 10 está em Cristo. E o cara fica 90/10 pro resto da vida. Quanto que Deus pode usar ele? 10%. É pouco, é muito pouco. E isso está longe do repouso de Deus. Então você tem que ir comprando as ações do lado de cá. Imagina que o capital votante, o poder final de decisão, o seu livre-arbítrio, sua alma, sua vontade, seus pensamentos, suas emoções, sua alma está inclinada aí para o lado do 90. Você só sabe repousar, depender, ser quieto na presença do Senhor, 10% de você. Então o que Deus quer? Que você caminhe, que você do lado de cá vá comprando, vai se arrependendo, vai se aquietando, vai aprendendo, vai comprando as ações desse lado aqui. Compra 2% hoje, amanhã busca mais um pouquinho, compra mais 1%, procura ler a palavra e vai caminhando, e vai estudando a Bíblia, e vai desenvolvendo sua relação com Deus. Daqui a pouquinho está 90/10, 80/20. Uau! Passou de 10 para 20. Dobrou o poder das ações no mundo interior, no relacionamento com Deus. Repouso é andar com Ele. Repouso é como Enoque, diz a Bíblia lá em Gênesis, e andou Enoque com Deus. Olha só, cara. Enoque, ele foi 90/10, 80/20, 70/30, 50/50, 40/60.
30, 70. 1,99. Andou Enoque com Deus. Cara, Enoque andou com Deus. A comunhão era tal que Deus não aguentou. Como assim, pastor? Enoque entrou num túnel profético. Que túnel profético é esse? Existe um túnel dos propósitos eternos de Deus na mente, no coração dele, das profecias. Ele tem um monte de profecia, né? Ele sabe tudo. E Enoque foi aprendendo, entrando nas conexões, entrando, se relacionando, 30, 70, 20, 80, 90, 99. Enoque, ele entrou tal comunhão com Deus, que Deus não aguentou. Como assim, pastor? Deus ficou com tanta saudade de Enoque, falou assim: eu não quero mais esse cara lá na terra, não. Eu vou levar ele para minha glória. Eu vou levantar ele e vou levar ele para o céu. Enoque aprendeu as lições de Deus, as lições proféticas, os ciclos proféticos na comunhão com Deus, que ele entrou num túnel. Ele atravessou o túnel do tempo. Enoque conectou com Deus no dia do arrebatamento, e o que aconteceu com Enoque é o que vai acontecer com esta geração. Dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas na terra vão fazer essa caminhada com Deus, vão comprando essas ações do reino, vão entrando nessa conexão, vão caminhar nessa comunhão e vão chegar a este nível que fala Paulo, a plenitude de Cristo. Serão dezenas, centenas, milhares e milhões, e tudo andando com Deus. Imagina Jesus. Imagina o coração de Jesus. Ele está esperando por isso há milênios. Quando ele olhar para essa noiva andando com ele na unção do Espírito, inquietude. A noiva é quieta, mas não é parada. Ela é quieta para ouvir a voz do amado. Essa noiva, na beleza de Cristo, o Senhor não vai aguentar. Já falei para vocês, os anjos também ficam na expectativa, né? Os anjos também, eles ficam, como é que é, qual é o nível, o nível da unção de Deus na igreja, e como é que está o mover do eterno na vida daquela pessoa, daquele outro, daquele irmão, daquele ministério. E eles ficam na expectativa daquele dia. Qualquer movimento que o Senhor faça, um pergunta para o outro: e aí, será que é hoje? Gente, eu fico pensando que a sala do trono, é que o trono de Deus está aqui, né? Como ele é o centro do universo, em todas as dimensões, ele é onipresente. Então, onde quer que você vá, a sala do trono está ali, naquela dimensão mais profunda. Então, imagina que tem um espaço no céu, um ambiente lá, que é a plenária do céu. Não sei se você já foi em congressos, às vezes os caras têm uma sala para 5.000 pessoas. Uma sala de palestra para 5.000 pessoas. Só que às vezes eles têm que, depois daquela plenária, eles têm que dividir aquela sala em 10 salas para 500 pessoas. Aí entra aquela equipe, pega a cadeira, pum, aqueles modulares
bota aquele negócio, arrasta com rodinha, aquele troço. Quando você vê, eram 5.000 pessoas, agora tem 10 salas de 500 pessoas. No céu é assim. Como assim? Tem uma hora que Deus remove esses tapumes ali, lá do céu, e todos os anjos veem o trono. É nesse nível aí onde João subiu, é Apocalipse 4. Todos os anjos veem o trono. E aquele dia é um dia maravilhoso, glória, louvores, adoração. Porque tem hora que o trono não está ali visível total. Um dia Jesus vai levantar do trono. E na Bíblia, poucas vezes aparece Jesus de pé no trono. Apocalipse 5, na morte de Estevão. Um dia ele vai ficar de pé no trono. E um anjo vai cutucar o outro e vai falar assim: será que é hoje? Jesus vai começar a se movimentar para fora do trono. E um anjo vai falar para o outro: é hoje, hein? Aquele vai falar para o outro: é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. E os anjos vão começar a entrar num louvor, numa adoração, numa glória, porque vai cair a ficha para eles, que é naquele dia que o Senhor, com seus exércitos, milhares e milhares de anjos, descerá. E eles já treinaram tocar trombeta assim, trombeta assado, uma mais fininha, outra mais grossa, todos eles estão treinados, gente. Eles fazem esse ensaio já há um tempão. Quando eles vierem com o Senhor, aquela buzina, o mundo não vai ouvir, mas você, se tiver na conexão com o seu Senhor, você vai ouvir a trombeta tocar. Você vai ouvir o som que vem do céu, da glória do Senhor, na plenitude do seu poder e da sua majestade, porque a igreja terá entrado na plenitude do Filho de Deus. Esta é uma experiência, esta é uma profecia diferente da volta de Jesus para reinar. É o arrebatamento da igreja. Isso que eu estou falando agora. E a respeito do arrebatamento, tem um detalhe: você vai ouvir a trombeta, mas não vai ver nada. É som. Por isso, você, como ovelha de Jesus, precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. Por isso, como ovelha de Jesus, você precisa aprender a se quietar, entrar no repouso, relacionamento, comunhão. 80-20, 70-30, 60-40, 30-70. O cara que está no 30-70 está ouvindo 70% das vezes a voz do Senhor, o que Ele está querendo dizer, está ouvindo e obedecendo. A respeito da volta de Jesus para reinar na terra, alguns acontecimentos apocalípticos precisam ocorrer. O Armagedon, que é os exércitos do anticristo cercar as terras de Israel e com aquela intenção de destruir o povo judeu. A volta de Jesus vai acontecer aí.
É o que Zacarias fala, que eles vão ver Jesus voltando. Então, no tocante à volta de Jesus, todo olho o verá. Todo olho o verá. No tocante ao arrebatamento da igreja, muitos ouvirão o som da trombeta. Você quer se preparar para ver ou para ouvir? Porque quem se preparar para ouvir vai subir, vai ser livre da grande tribulação. A barra pesada mesmo do domínio do anticristo já está tudo preparado, meus irmãos. E nunca, em nenhuma época da história da humanidade, houve tecnologia, estrutura, economia, conhecimento suficiente para cumprir o que Apocalipse fala, mas agora tem. Já tem. Andar com Ele, aprender o repouso, é vida em abundância. Rios de água viva fluindo de você. É você tomar posse da herança que Cristo alcançou para você. É pagar preço para ir trocando essa valência 80-20 para 70-30 e chegar no 30-70, 20-80, 1%, 99, Deus vai falar, eu não aguento. É ter oração respondida. E veja, em João 15, Jesus fala assim, ele não fala de obra, ele não fala de esforço, nem de luta, nem de guerra, embora para fazer essa transição tenha obra, luta, esforço, guerra, batalha, preço, tomar a cruz, negar a si mesmo, ok, tem tudo isso. Mas lá em João 15, ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. Veja, fruto não é obra. Fruto, o cara pode cultivar uma videira, pode cultivar uma pereira, uma macieira, uma laranjeira, e ele pode ser um produtor, mas ele não pode fazer uma tangerina. Ninguém, o ser humano não pode fazer uma maçã. É Ele que gera em você, através de você, fruto. Então, se você está 80, 20, 80 em você mesmo, 20 é pouco fruto na sua vida. Mas se você busca, paga preço de 20, você vai para 40, imagina 60, 40, começou com 10, dobrou em 20, agora já dobrou em 40. O fruto começou a aparecer com mais força. Oração começa a ser respondida. É bênção que começa a descer. Então, imagina que entrar nesse repouso tem 3 áreas principais que a nossa vida entra no repouso de Deus. Primeiro, mundo espiritual. Porque no mundo espiritual tem uma guerra violenta. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7. No mundo espiritual, quando você vai entrando no repouso, o seu nível de guerra, de sofrimento contra o inimigo, de sofrimento pessoal, o inimigo atacando sua mente, atacando sua casa, atacando sua saúde, atacando suas finanças, perturbando sua família, vai diminuindo. Como assim, pastor? Vai diminuindo. Porque a presença de Deus vai dominando essas áreas. Como você quer que a bênção de Deus esteja nas suas finanças se você não é dizimista? Não vai ter bênção. Mas se você crê que o seu Deus,
que lhe dá força para trabalhar, lhe dá o trabalho, vai lhe abençoar, e você confia, e você é firme no dízimo, você está tirando as suas finanças do domínio do mundo. Aleluia! Você está tirando as suas finanças do domínio do mundo e colocando no domínio do reino. Oh, glória! E o que vai acontecer? Deus vai lhe abençoar. É claro. Então, no mundo espiritual, a guerra é muito alta quando está 80-20. Você apanha muito. Você é crente, saiu do Egito, mas não saiu do deserto. E o inimigo bate, ele bate forte. É mal. Mas, se você vai crescendo nesse negócio, vai trocando essa valência, chega uma hora que você busca, mas você busca, quando o inimigo bate, você busca, quando ele apronta, você busca, quando ele perturba a sua família, você busca, quando ele atrapalha as suas finanças, você busca, e você busca tanto que você ficou filho de Deus, virou massa de pão. Quanto mais o inimigo bate, mais você cresce. Glória! E ele sabe que quando você entra nesse nível, não tem volta. Aleluia! Ele começa a entender que se bater, você vai buscar e vai crescer. Você já passou dos 50%. Você já está no 40-60, é 60 na comunhão. E se o inimigo bate, você busca. E se ele bate, você busca mais. E o que ele faz? Ele para de bater. Você já viu um crente que, poxa, mas o inimigo não perturba aquela pessoa? É, tem crente assim. Por que não perturba? Porque está 70-30. Não, porque está 30-70. Aquela pessoa está 30 na força dela, mas 70 no repouso de Deus. O diabo não vai bater, porque se ele bater, vai buscar mais. Então ele para porque ele também não consegue, ele não tem tanto espaço para bater, porque os 70 que estão debaixo das asas do Senhor, ele não alcança. E os 30, ele fica assim, bom, qual a estratégia para a gente enrolar essa pessoa aí, para não deixar ela avançar nesse repouso aí? O diabo passa a abanar você, favorecer grana, coisas bonitas, coisas boas, ele vai te abanar. Ele vai fazer você ter facilidades, e você nas facilidades vai curtir, e onde quer que você vai com o seu Senhor, você busca a direção, as portas do mundo se abrem nos negócios, nas viagens, mas onde você vai viajar, você não vai para coisa ruim, não. Você vai na presença de Deus. Você continua buscando Deus, como busca aqui, busca ali. E o inimigo vai tendo que recuar mesmo, porque o Senhor é Deus, soberano. Ele reina. Então, no mundo espiritual, você já entrou na etapa massa de pão, passou dos 50%. Na terra, Jesus falou: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que acontece? É que na terra, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você entra nos acrescentados. Os acrescentados vêm atrás de você, não é você que vai atrás deles. Comida, alimento, provisão, sustentação, apoio, a bênção na sua casa, a bênção na sua família, a bênção nos seus filhos, aquilo vem para você, é fruto, não é obra. E o terceiro aspecto, a terceira área, é o nosso interior.
Quando você busca Deus, comunhão, Ele falou que rios de água viva fluiriam do nosso interior. Então, Ele quer transformar o seu interior, o mundo dos pensamentos, o mundo das suas emoções, o mundo da sua vontade, do seu querer, num jardim regado. Aleluia. É isso que Ele faz. Imagina, você no mundo espiritual está no favor de Deus, na terra está no favor de Deus, e no mundo interior, na sua família, seus relacionamentos, comunhão, você, dentro de você é um jardim regado, a culpa não manda mais na sua vida, o medo não domina mais você está na presença do seu Pai, Ele cuida de você, e você se relaciona com Ele, Ele flui. Este é o repouso de Deus. Agora veja só, rapaz, quando tem uma pessoa que está 40, 60, é uma coisa, mas quando tem duas é outra coisa. E quando tem 3? E quando tem 10 que está 5,95, 20 que está 20,80, como é que faz? Como é que fica? Como é que rola? O que acontece? Começa a ter um monte de gente no repouso de Deus, e aquelas pessoas não estão mais rezando na cartilha do ciúme, da inveja, da fofoca, da raivinha, do disse-me-disse, não estão mais aceitando as perturbações do inimigo. Essas pessoas estão falando da graça, estão amando, estão tendo misericórdia, estão cheias de alegria, cheias de fé, de tolerância, de paciência, de benignidade, e abençoando uns aos outros, um querendo o bem do outro. O que rola? Rola um círculo virtuoso, quanto mais. Quanto mais graça, quanto mais comunhão, quanto mais alegria, mais louvor, mais adoração, e Deus é glorificado, e a glória de Deus vai descendo, e a glória de Deus vai descendo na igreja, e a igreja vai ficando resplandecente com a glória do Senhor, e todos o adoram e lhe dão glória. É isso que Ele quer para você, para essa geração. É isso que Ele vai fazer, é isso que Ele está fazendo. Você quer? Amém. Amém. Deus abençoe.